aí, E Cássio, tudo aí, bem? e aí, beleza? Tudo Tudo bem, tranquilo? graças a Deus. Graças a Como é que Deus. tá? Ainda tentando sobreviver a essa pandemia, É né? mesmo? Não queremos, não queremos passar para o plano espiritual antes do que é o programado. Você tá Então, estamos isolado? aqui. Tô fazendo a quarentena aqui. Mas tá sozinho? Tá com a família? Tá com a namorada? Não, eu tô na casa da minha namorada. Tô na casa da Ah, minha namorada aqui em Brasília, ah, na Asa Sul. que bom. Aí, É menos isso. não, ficar sozinho em casa já ia ser pior, né? É Mas eu mesmo. vim passar a quarentena aqui, quando assim que começou isso tudo, né? E que agora, na verdade, não é mais minha namorada, né? Virou minha noiva. A gente ficou noiva Ah. agora. Oh, parabéns! Obrigado, obrigado. É. A gente ficou noivo agora dia 13 de março, antes de começar isso tudo, antes de decretar a quarentena. Mas foi aqui ou foi Aí, no Rio? Você foi pro Rio pra noivar não, lá? não, foi aqui, foi aqui. Na verdade, foi só um pedido, ainda não teve noivado. O noivado ia ser em junho. Eu fiz o pedido e aí a gente depois ia fazer uma festinha de noivado, só que a gente nem sabe como é que vai ser agora, né? Com esse negócio, a gente não sabe quando que vai terminar. E seus Então, pais estão lá do Rio? meus pais estão no Rio, Estão meus irmãos isolados? também. Também, tá todo mundo em casa, assim. Só o meu irmão que ainda continua trabalhando, mas também com todos os cuidados. Eu estou trabalhando de casa, graças a Deus, Que minha bom. profissão e a empresa também permite isso. Sei que tem muita gente que não consegue trabalhar de casa e que tem Perfeito. que acabar se expondo, né? Mas, assim, graças a Deus que eu estou conseguindo trabalhar aqui e conseguir fazer a quarentena, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí a partir desses meses agora aqui pela frente. Eu não sei como é que vai ser agora a questão da curva, se vai aumentar, se não vai, enfim. É uma São quantos incerteza muito. irmãos? São quantos irmãos? São três irmãos, né? E meus irmãos porque assim, são quatro filhos, minha mãe e eu tenho três irmãos. São quatro filhos e você tem três Então irmãos. minha mãe tem quatro filhos, Ah, três irmãos, tá. Sim. Você fez uma conta, falei. Só que pensei que tinha alguma coisa Não, mais, não, não. mais Não, é complexa. porque eu. Não, não tem não. É porque às vezes eu falo assim, quantos irmãos? Quatro. É porque eu penso em quatro filhos, mas são três irmãos. Tá? Entendi. E como você está vendo isso tudo aí, Alan? Então, eu estou vendo como cidadão, eu vejo com muita preocupação tudo que está acontecendo, especialmente o caso do Brasil, porque a gente não sabe agora como que vai ser os próximos meses, né? A gente tem visto um crescimento enorme do número de mortos e do número de infectados também, os hospitais ficando sobrecarregados, então a gente não sabe como é que vai ser. Então eu vejo com uma preocupação enorme, mas assim, na, com base no espiritismo, a gente sabe que esses, é, esses flagelos que acontecem, eles são, até no livro dos Espíritos, eu estava estudando isso a semana passada, e é interessante a gente ver que de vez em quando a gente precisa passar por isso. É um processo transformador para o mundo, por mais que aconteçam sofrimentos, por mais que a população, todas as pessoas, elas começam a sofrer porque começam a perder entes queridos, mas a gente sabe que há um propósito maior, que a providência divina não falha, e é nisso que a gente tem que confiar, a gente tem que ter muita fé, segurar um pouco a ansiedade. Eu sei que é difícil estar em casa, mas, assim, é o que a gente consegue. Então, se apoiar muito na doutrina espírita e em Deus, principalmente, para conseguir passar por isso com mais tranquilidade. E esse mundo pós-pandemia você vê como? Eu vejo um mundo totalmente diferente. Eu vejo um mundo totalmente diferente. Eu vejo, assim, um mundo que as pessoas elas vão começar a valorizar muitas coisas que antes havia sido esquecida, banalizada. Porque, por exemplo, essa quarentena, ela está provocando um distanciamento social inerente. Então, assim, na verdade, a gente não consegue, a gente não pode encontrar as pessoas que a gente gosta. Por exemplo, meu aniversário agora, daqui a 2 semanas, eu queria poder ir para o Rio, participar lá, fazer a festa com a minha família, enfim. E não vou poder.
Então, ou seja, a gente vai aprender a valorizar as pequenas coisas, que antes era tranquilo. Encontrar alguém era uma coisa que a gente nem pensava que a gente não Sim. podia fazer. E hoje, a gente sair na rua, a gente está exposto. Então, eu acho que essas pequenas coisas, a valorização do contato, do olho no olho, de estar próximo. Porque, por exemplo, a gente está fazendo essa reunião aqui e eu estou te vendo, você está me vendo, mas, sabe, eu queria te dar um abraço, eu Falta queria estar alguma aí com coisa, né? você. Fica um Falta, hiato não é a ali, mesma... né? Exato, exato, não é a mesma coisa. Então, muita coisa a gente vai aprender a valorizar e eu espero que isso melhore muito a humanidade de um modo geral, porque assim, a gente não está falando de Brasil, a gente está falando do mundo todo, a gente está falando de todas as pessoas que em algum momento tiveram que passar por esse distanciamento social. Então, essa valorização de estar junto, de fazer as coisas, né, juntas, eu acho que isso é a principal mudança no mundo pós-pandemia. Você é de família espírita? Sou. De berço, então? Na verdade, sim, o meu pai não é espírita, até hoje ele não é espírita, mas toda a minha família por parte de mãe, a família por parte de pai é toda católica, a família por parte de mãe é toda espírita. Então, meu bisavô, ele tinha um centro de Umbanda, Olha. e aí, quando eu comecei a frequentar, já na evangelização, bem novinho com a minha mãe, eu frequentei o centro de Umbanda, mas assim, foi coisa de, sei lá, 6 meses, aí a minha mãe foi para um centro espírita que não era de Umbanda, que aí é no centro espírita de Allan Kardec, né, que tinha como as obras básicas, federado a FEB, e lá eu fiquei. Então, eu fiquei a evangelização toda, a juventude, e foram anos muito, que eu tenho muita saudade, assim, de ter vivido tudo dentro da casa espírita. E teve algum problema na família? Seu pai católico, sua mãe espírita, seu pai querendo levar você para a igreja ou não rolou isso? Seu pai falou, não, pode ir para o espiritismo, estou de boa? Ou teve alguma Não, coisa? assim, na verdade, a minha avó, a mãe do meu pai, que já se encarnou, ela era muito católica, assim, mas ela nunca viu como um problema a gente ir pro espiritismo. Na verdade, ela sempre falava que o importante era a gente ter alguma religião. Oh, que Então, não legal. importando qual. Aí, assim, era muito legal, porque ela ia na missa do domingo e tudo. Assim, a única coisa que eu passei, que é uma tradição do catolicismo, é o batismo. Eu fui batizado, mas depois eu, né, como eu disse, eu segui na doutrina espírita com a minha mãe e assim fui super bem apoiado pela minha avó, os meus avós como todos, né? Meus avós por parte de mãe já são espíritas, então assim foi bem legal, assim, não teve nenhum problema dentro da minha família quanto a isso não. E você frequentava um centro espírita lá no Rio de Janeiro, não é isso? Isso, em Petrópolis, exatamente, em É. E Petrópolis. qual era o nome do centro? Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Oh. Deixa eu É, e você veio para Brasília aqui quando? Qual foi o ano? em 2016. Em 2016? 2016 eu me mudei para cá, isso. Vai E fazer 4 anos você, agora em setembro. e você sentiu muita diferença do movimento espírita do Rio para o movimento espírita do DF? Senti. Assim, engraçado, porque eu tenho duas percepções. Fala. E são percepções, assim, que antes... A primeira percepção é a percepção da casa espírita, em si. E a segunda percepção é do movimento espírita nos eventos, que eu comecei Certo, a frequentar aqui no DF. certo. Então, a primeira percepção dos centros espíritas é assim, Petrópolis é uma cidade não muito grande, tem 300 mil habitantes aproximadamente, e também não são grandes. Então, assim, aqui eu cheguei, a minha namorada, ela frequentava a comunhão espírita. E Certo. aí, quando eu vinha para cá visitar, antes de morar, eu vinha e Espera um aos pouquinho, só um sábados, pouquinho. Só um pouquinho. Você namorava à distância antes de vir para cá? na verdade, a gente noivou agora e eu falei com ela que a gente precisava pedir ela em namoro, porque a gente vai fazer 10 anos de namoro agora em maio, dia 16. Aí a gente namorou 6 anos Mas, a distância. mas você conheceu ela lá, depois veio para cá, foi isso? Eu conheci ela num evento espírita lá. Eu Ah, era muito ela que amigo foi do lá. primo dela. A Ah, família do pai dela é de lá. beleza. Nossa, porque a Entendeu? história aí foi lá completa. É, Beleza, beleza. Continua. é, Agora entendi. isso.
Aí depois a gente fala do evento espírita que eu conheci ela, mas é É. interessante essa história. Fala. Mas aí, assim, os centros espíritas lá em Petrópolis são tamanho, assim, o tamanho é pequeno, não é muito grande. Então, assim, a convivência, conhecia todo mundo. E óbvio também, assim, eu fui evangelizado, fiz toda a minha vida dentro de uma casa espírita que eu tinha maior liberdade de fazer as coisas e tudo mais. E aí, quando eu vinha visitar a Luísa aqui em Brasília, eu ia na comunhão. E, cara, a comunhão gigante, assim, as pessoas, né, assim, você tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos grupos mediúnicos. Quando eu fiquei sabendo a quantidade de grupos mediúnicos que tinha na comunhão, eu fiquei, meu Deus do céu, como é possível isso? E aí, é impressionante, assim, é uma estrutura enorme. E aí, quando eu cheguei em Brasília, que eu me mudei, eu frequentei ainda algum tempo ali na comunhão, mas eu não achava identificação. Sim. Até que eu comecei a conversar com a Marina, que era da FEB, da Minha Nada Nova Encarnação, né? Sim. E da FEB TV. E aí ela me convidou para ir lá na FEB, e aí eu fui um dia, participei do Canto do Jovem. Aí o Canto do Jovem, ele meio que te acolheu, abraçou, porque aí eu falei, cara, é isso, é o Canto do Jovem, e tá muito alinhado com o que eu vivia lá e tudo mais. Por mais que minha rotina aqui em Brasília fosse diferente da rotina que eu tinha lá, lógico, eu conseguia sentir, eu tive a identificação. Então eu fiquei no Canto do Jovem 1 ano e pouquinho, e logo depois depois não, assim, quando eu cheguei na semana seguinte, eu conversei com o Cirne, aí falei, Cirne, aí o Cine ouviu minha história e falou, não, eu vou te colocar numa turma aqui de evangelização, você vai ficar com outros 2 evangelizadores. E aí, assim, super me identifiquei aí eu fiquei com o Felipe e com a Rafa, aí a gente assim, passamos 6 meses, porque foi no meio do ano isso, foram 6 meses ali, e aí no ano seguinte eu já fiquei com uma turma de juventude, com outros evangelizadores, e foi bem legal, e tô lá até hoje, assim, hoje a nossa evangelização tá via Zoom também, mas tá legal, tá fluindo. E aí, assim, essa é a diferença. Você me perguntou da diferença, é isso, assim, é totalmente diferente a FEB, a comunhão, do centro espírita que eu tinha, que era menor, mas ele tinha um caráter mais receptivo, assim, porque as pessoas conseguem, não que a comunhão não tenha, mas é porque, como eu já vivi num centro pequenininho, eu sei como é que é você chegar e conhecer a pessoa pelo nome, a pessoa te conhecer, saber da sua família e tudo mais, e ter essa troca. Então, eu senti essa diferença. Você sabe quem é o cara que está limpando, sabe o cara que está quem tá na cozinha, quem está chegando. Sim. Eu entendi. Exato, e você falou do movimento, aí você ia falar do movimento. Esse já é o segundo? Não, aí beleza. Aí o segundo foi o que eu achei mais parecido, porque assim, eu sempre fui atuante no movimento espírita lá no Rio. Então, participo de Comerge, fui na Comerge esse ano, então já tem 15, 16 anos que eu vou na Comerge, que é o evento no Carnaval lá do Rio. E assim, os eventos que eu participei aqui no DF da COGEDEF e da Combrage. A Combrage foi algo diferente, porque envolveu outros estados, todos os outros estados do Brasil, e foi incrível. E a COGEDEF, ela tem uma energia muito parecida com a Comerge. Então, assim, eu me senti muito em casa com a questão das músicas, das dinâmicas. Eu acho que até, assim, é mais, como eu posso dizer, tem uma pegada até mais jovem do que a Comerge, no sentido das brincadeiras, da própria música, das coreografias e tal, do que a própria Comerge. Mas a Comerge são 26 polos, né? Então, assim, são espalhados pelo estado do Rio. Então, eu frequento o polo 2 há 16 anos, mas outro polo pode ter até essa pegada com mais música, com coreografia. Mas, assim, não que lá não tenha, só é diferente, Sim. mas é muito pequenininha a diferença. Então, eu me senti muito acolhido nos eventos aqui, eu acho que é incrível. Assim. E a tua namorada? Você contar a história. Como vocês se encontraram? Pois é. Então, nesses eventos da Comerge, na Comerge 2010, eu era, assim, o primo dela era meu melhor amigo, e a gente, né, conversava e tudo mais, até que um dia, numa Comerge, apareceu a Luísa, e aí ele me apresentou como prima dele. Aí eu falei, tudo bem, prazer e tal. E aí eu achei que ela bonitinha. E aí, óbvio, depois da Comerge,
eu descobri que ela era de Brasília. A gente foi numa confraternização que teve depois do evento, porque a Luísa de Brasília, ela foi com o pessoal, que tinha um pessoal de Brasília que ia também. E aí, assim, por mais que os avós morassem lá, a gente se encontrava todo mundo na mesma, assim, depois da comédia era, vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso, aquilo. E aí, Sim. dentro desses eventos, eu descobri que ela era de Brasília. E eu falei, nossa, não. É longe demais? Não sei nem como é que faz para chegar em Brasília. Assim, eu pensando, né? Não. Cara, eu sou do interior de Petrópolis aqui. Serrano. Não, mas já fui aqui no Rio, aqui na Zona Sul ali, é máximo. Agora, não sei nem como é que faz. Aí, assim, engraçado, que aí eu peguei na época, o Orkut e o MSN dela. Olha! E aí, olha só, no papelzinho, peguei o Orkut e o MSN numa confraternização pós-comédia. Aí, enfim, cheguei em casa, adicionei e tal. Aí passou. E não passou muito tempo, porque a comédia é em fevereiro. E aí assim, eu tava saindo de um outro relacionamento, o outro relacionamento acabou por outras razões. E aí, depois que aconteceu o término do meu outro relacionamento, eu comecei a conversar com ela no MSN. E aí eu pedi o telefone celular dela e mandava SMS. Era SMS, não tinha WhatsApp, né? Nossa. Mandava SMS e a gente começou a conversar, até que a amiga dela ia fazer 15 anos. Ia fazer um aniversário de 15 anos dela lá em Petrópolis e ela ia vir para o aniversário em maio. Olha. E por isso que a gente faz 10 anos de namoro em maio, porque a gente começou a namorar e aí é dia 16, né? A menina fez aniversário dia 14. Então a gente ficou no dia 14 e começou a namorar logo no dia 16, porque ela já foi embora para Brasília de novo. Meu então, Deus! E aí ficamos assim, nos vendo em férias, feriado, e aí eu vinha para cá, ela ia para lá. E aí eu conheci Brasília, comecei a saber, eu descobri como é que chegava aqui. E você é formado em quê, Alan? Eu sou formado em tecnologia da informação. Eu trabalho com TI. Você sempre quis isso ou caiu com paraquedas? Não, sempre. Assim, quando eu era pequeno, eu sempre gostei de mexer com computador. Eu lembro que quando eu, sei lá, tinha uns 10 anos, eu pedi um computador de presente pro meu avô de aniversário e ganhei um Pense-Bem. Não sei se você lembra. Que era um Pense-Bem. Não, Pense-Bem. Era um brinquedo. Isso, era um brinquedinho que você digitava assim, que aí tipo, tinha um tecladinho e uma telinha que não era digital, era uma telinha quase analógica. Minúscula, pequenininha. Minúscula, assim, que só acendia. E aí você tinha um livro que você ia fazendo. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar cada vez mais por essa área de tecnologia. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu queria fazer TI. Aí eu fiquei em dúvida se eu fazia engenharia da computação ou se fazia só ciência da computação. Acabei optando pelo segundo. E minha vida foi se desenrolando. Agora eu estou terminando minha pós-graduação aqui em Brasília. Em que você está fazendo pós? E gestão estratégica de TI também. E aí eu estou sempre nessa área, porque assim, eu me identifico muito, é uma coisa que eu gosto e que não me vejo fazendo outra coisa. É mesmo? Pô, bacana. E você tem assistido filmes, séries, nesse isolamento? Ou você gosta? Não sei se você gosta. Então, eu tenho trabalhado muito nessa quarentena. Até estava brincando hoje com o pessoal lá da empresa, quando a gente estava se falando numa reunião. E aí eu estava falando, nossa, eu estou trabalhando mais do que eu estava trabalhando quando eu ia para a empresa todos os dias. Porque como você está aqui em casa, então qualquer hora é hora, né? Você está trabalhando, às vezes você não precisa, eu tenho que passar em algum lugar depois que sair do trabalho. Não, você não tem que passar em lugar nenhum. Então, você está aqui e aí você acaba se estendendo. Então, eu tenho trabalhado bastante, mas séries, assim, que eu tô para assistir a temporada agora nova de La Casa de Papel, que acabou de sair. Então, eu tô bem interessado. Eu terminei Game of Thrones, mas só... Assim, gostou do final? Não. Então tá bom. Então tá que nem todo mundo. Não gostei do final, não gostei. Eu acho que eles precisavam refazer a 8ª temporada inteira. Gente, assim, apaga, vamos recomeçar tudo. Foi frustrante. Assim, na verdade, eu acho que a 8ª temporada ela tinha que ter virado mais umas 2 ou 3 para contar toda a história bem contada. Assim. Parece que eles aceleraram muito no final
e aí para dar um final logo, e aí assim, todo aquele suspense que eles faziam, né, do The Winter's Coming, do inverno que tá chegando e tudo mais, e acabou muito rápido ali no final. Eu acho que eles tinham que ter prolongado mais essa série. E filme, você assistiu algum? Sugere algum pra gente? Eu sugiro um filme que eu assisti que é muito legal e fala assim, eu já assisti ele algumas vezes e eu recomendo porque ele é muito bom mesmo. É Questão de Tempo o nome. Ah, Questão de Tempo é fantástico, cara. É fantástico, não é um filme novo, mas assim, eu me emociono muito sempre quando eu vejo. Eu acho que nessa quarentena a gente assistir um filme como esse faz toda a diferença, assim, porque faz a gente valorizar ainda mais a questão da convivência, de estar, de aproveitar cada minuto da pessoa aqui nesse plano, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, vale muito a pena. Então, Você é um eu cara, recomendaria esse filme. você é um cara romântico. Assim, eu não sou muito romântico, mas assim, eu me esforço. Eu falo pra, Se esforço é eu falo ótimo. pra minha namorada, eu me esforço, assim, eu sou esforçada, porque ela fala, tem algumas coisas que ela fala, não, você não é romântico e tal. Mas aí agora eu fiz, por exemplo, o meu pedido de noivado, Ah, eu fiz uma coisa toda bonitinha, assim, toda, né, bem feita, um jantar, estava tudo com nossas fotos e tal. E aí eu falei, tá vendo? Você fica falando que eu sou romântico, eu me esforço pra ser. Você acha que eu não sou, mas eu me esforço pra ser. tá bom, tá bom. Você é um cara esforçado. E Sou um livro? cara esforçado. E livro? Tem lido muito ou não? Eu li O Poder do Hábito há pouco tempo. Então, eu acho que esse livro é muito legal. Eu tenho lido muita coisa de produtividade, porque assim, eu tenho consumido muitas essas coisas de... eu comecei a ler agora A Arte de Fazer Acontecer, do Dave Allen. Então, é muito legal também, por conta... assim, acho que eu estou vivendo essa coisa de quarentena, então eu não sei, eu tô com muita coisa pendente na minha vida, sabe? E eu estava terminando de escrever minha monografia da pós, e aí tinha muitas coisas do trabalho acumulada, e aí você tem a questão da FEB também, tem muita coisa sendo planejada, então você tem que ajustar isso tudo. Eu estava perdendo muita coisa, aí eu comecei nessa pegada de produtividade. Então, esses 2 livros que eu li recentemente, na verdade, A Arte de Fazer Acontecer eu ainda estou lendo, ainda não terminei. E aí teve um outro livro que eu li também que é legal, que é muito bom, é Comunicação Não Violenta. Ah, Que deixa eu falar disso. Comunicação Não Violenta, que eu li também, que foi bem legal. E assim, eu acho que é isso. Assim, livro espírita que ultimamente eu não tenho lido tanto, mas o momento pede. É E o aí, assim, momento na verdade, pede. o momento pede. Eu tenho lido, na verdade, mais na preparação das aulas, lá na Juventude da FEB. Certo, E a gente tem um grupo do Tarefeiros também lá na FEB, né? certo. Do pessoal mais velho. E a gente também faz um estudo. Mas, assim, eu acho que é importante a gente estar conectado. A leitura, ela abre portas, assim como o filme que a gente assiste, às vezes a gente fica tão mergulhado dentro daquela história e dentro daquele contexto. E assim, a leitura, ela é a porta para a gente, principalmente na quarentena, para a gente conseguir sair dessas paredes aqui que a gente se encontra da nossa casa e tudo mais, e conseguir mergulhar em outro contexto. Então, quando a gente pega um livro espírita ou não espírita para ler, é uma coisa que transcende o ambiente que você está, como eu disse. Então, você consegue mergulhar ir em outros lugares, viver outras histórias e trazer aquilo consigo. Então, eu acho muito, muito importante a gente fazer leituras edificantes, seja do lado espiritual, seja no lado intelectual, dentro dessa quarentena. Então, recomendo demais. Estas aulas virtuais, você acha que está funcionando ou não? Então, eu acho que, assim, depende muito do comprometimento de cada um. Eu acho que da parte intelectual, 90% está funcionando. Porque, assim, Certo, o conteúdo está sendo passado. O professor certo. está lá disponível,
Então, está acontecendo. Mas, do ponto de vista social, porque é uma troca muito grande quando a gente vai para a universidade, ou vai para o centro espírita, ou vai para o cursinho, para o curso, enfim. Há uma troca muito grande quando a gente está tendo uma matéria, por exemplo, na faculdade. E aí o professor está passando aquela matéria, e aí de repente passou batido alguma coisa, e aí você troca. Você chega com seu amigo do seu lado e faz essa troca, que é muito interessante. Eu acho que esse ponto social, não, está perdendo muita coisa está deixando de ser dita, os microfones ficam todos mutados, ninguém pode falar no momento que quiser, e aí acaba que, tá bom, então não vou falar não, sabe? Aí você fica com a dúvida para você, e aí você também não pergunta, e daqui a pouco aquela dúvida sai da sua cabeça e você fica com dúvida na matéria. Então, assim, eu acho que do ponto de vista intelectual da matéria em si, o conteúdo está sendo dado, mas esse lado pessoal faz toda a diferença. E tem como resolver, você acha? Você que é o cara de TI, você acha que não tem jeito? Eu acho que não. Na verdade, a tecnologia ela não vai conseguir substituir o ser humano. Ela é uma ponte. Não, ela é uma ponte essencial hoje em dia. Eu acho que é incrível a tecnologia hoje está possibilitando a gente falar com todo mundo que a gente ama nesse isolamento social. Mas foi o que a gente conversou no início. Não substitui. Eu queria estar aí contigo agora, conversando nesse mesmo assunto, mas podendo estar aí olhando no seu olho, te dar um abraço de agradecimento. E é impossível, sabe? Então, eu acho que não tem jeito não. Mas, assim, é a melhor ferramenta que temos e é muito melhor do que não ter nada. Sim. Ou seja, ficar em casa sem fazer nada. Então, eu acho que as escolas, os cursos, os centros espíritas, todos estão se reinventando. As empresas também estão se reinventando, muitas fazendo home office, que era uma política que antigamente, né, muitas das empresas não pensavam, não cogitavam em fazer, e hoje é obrigado. Eles têm essa... ou faz ou não faz, né? Então, assim, é uma coisa que hoje em dia facilitou muito e está resolvendo o problema de muita gente. Você é músico, né? Você toca, né? Eu não sou músico, não. Assim, eu toco violão, mas bem limitado. Qual é a música? Qual é a música que não pode faltar na tua playlist? Uma música que não pode faltar na minha playlist. Noite e Dia, do Alan Filho. Por quê? Porque essa música, ela tem um poder, mas é um poder que, assim, é incrível. Eu posso estar num sentimento de ansiedade enorme, uma agitação, nervoso e tudo mais. Eu coloco ela para tocar. Ela consegue tocar o fundo do meu coração e me acalmar de uma forma impressionante. Impressionante. Eu adoro as músicas do Alan Filho e eu acho que assim, todas elas, assim, as letras, elas são muito lindas e conseguem fazer a gente refletir. Mas Noite e Dia é a minha música preferida espírita e é a música que não pode faltar na minha playlist de jeito nenhum. E eu tenho uma playlist que não é só espírita, que tem um monte de música lá. Sim. E aleatória, assim. E ela tá lá dentro dessa. Eu toco ela no violão, então, assim, é uma música que... Você consegue... A mensagem que ela... Você consegue cantarolar ela pra gente aí, pra quem não conhece? Só o textinho. Cara, só o refrão. Cara. Se tem refrão, que eu não sei se tem refrão. Não, tem. Então só... O problema é achar o tom, né? Aí é você que sabe. Eu sou péssimo para cantar, então, para mim, o que você cantar tá melhor do que eu. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz. Descobre caminhos por entre sementes de luz.
sogro. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Nossa, gente, para mim, tá ótimo, maravilhoso. Como você imagina o mundo espiritual? Eu imagino um mundo. A erraticidade é algo que me intriga. É algo que me intriga. Me intriga porque assim, a gente estuda, a gente lê os livros de André Luiz, a gente, né, lê lá as obras básicas, Kardec, perguntando para os espíritos respondendo, uma boa vontade, né? Assim, de tipo, falando, explicando. E aí tem certas perguntas que Kardec faz que os espíritos vão lá e falam assim, olha, eu até gostaria de te explicar, mas você não tem, sabe, você não tem ainda os sentidos para entender, não vai adiantar eu te falar. Aí a gente fica com esse negócio de infinito, infinito, pobreza de linguagem. Mas assim, é uma coisa que me intriga, de fato. Mas hoje, parando para imaginar o plano espiritual, eu acho que é algo muito semelhante com o que a gente vive aqui, principalmente no nosso nível evolutivo. Então, a gente está aqui encarnado na Terra. Eu, pelo menos, não estou em missão, com certeza. Estou aqui resgatando muita coisa. Todos nós. Estou aqui resgatando muita coisa. Então, assim, pensando no mundo espiritual, mais ou menos com a minha vibração aqui, não acho que seja muito diferente do que a gente está vivendo aqui hoje na Terra. Eu acho que, óbvio, dependendo da sua faixa vibracional, digamos assim, você vai conseguir uma colônia melhorzinha, né? Uma coisa para conseguir trabalhar e tudo mais. Mas eu acho que os sentidos, as coisas que a gente já percebe aqui no mundo terreno, não muda. Então, muito tranquilo, eu fico muito tranquilo em falar isso, essa minha percepção, porque eu acho que quando a gente desencarna, a gente pensa que a gente vai virar um espírito e a gente vai começar a lembrar de tudo na mesma hora, de todas as encarnações e tudo mais, mas eu acho que é um processo tão natural que a gente vai se acostumando. Então, até esse processo de lembrar das coisas das encarnações passadas, de perceber que você está desencarnado, a espiritualidade ela consegue te ajudar de uma maneira, muitas vezes, né, quando você se permite ajudar, claro, que a coisa acaba sendo tão natural e você acaba percebendo isso de uma maneira muito, muito fluida. Deixa eu te perguntar, Alan vem por causa do Kardec? Allan Kardec? Não, já todo mundo pergunta isso. Não, tem que ainda é com 2 L's, tem que perguntar. Não. Tá beleza. Não sei se minha mãe tinha isso lá e tal, mas não. Mas eu acho que não, porque quem escolheu foi meu pai. Meu pai é católico. Então não. Na vida, você é aquele que planeja, aquele que executa, ou aquele que manda, ou aquele que obedece. Uma só? Não, se você quiser mais de uma pode. Eu sou aquele cara que executa. Eu não planejo. Assim, a verdade, até uma coisa que eu estou falando sobre o livro que eu estou lendo, sobre produtividade, é exatamente isso, para eu tentar me organizar, para eu tentar planejar, conseguir saber a prioridade de cada coisa. Então, muitas vezes, assim, eu estou aqui parado fazendo uma coisa importante. E aí você vai chegar e vai me pedir alguma coisa, eu vou parar o que eu estou fazendo para te ajudar. Mas, às vezes, o que você precisa nem era tão importante assim para aquele momento, entendeu? Entendi. Então, eu sou um cara que executo muito e eu acho que o segundo é a questão de obedecer. Então, eu obedeço bastante também. Então, acho que tem essas duas vertentes, mais do que o planejamento. Meu querido, a gente está acabando. Mas antes de acabar, eu tenho um pinga-fogo aqui, lembrando do Chico. Opa! Posso? Vamos lá. Pode? Então tá bom. Vamos lá, hein? Qual figura espírita você mais admira? Allan Kardec. Por quê? Porque ele é o codificador. Ele é quem nos apresentou a doutrina.
E eu acho que ele é o que eu mais admiro, assim, de todos. Óbvio que tem vários outros que a gente admira, mas eu acho que sem ele a gente não conseguia ter o contato com a doutrina que a gente tem hoje. É óbvio que a gente sabe que se o Kardec falhasse na sua missão, teria outro, e eu admiraria esse outro, porque foi quem trouxe a informação. Você gosta de quem executa. É identificação. É. A identificação. Toddy ou Nescau? Nescau. Qual livro espírita você mais gosta? Ai, que pergunta difícil. Eu vou de Paulo Estevam. Porque é lindo demais, é lindo demais. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Não, essa é uma discussão que não existe. Não sei porque ela é provocada. É uma discussão que não tem nem cabimento, assim. Eu acho que é uma coisa já pacificada. Não sei porque as pessoas não discutem. É que paulista gosta de jogar essa bola para cima. Não, eu sei. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Uma virtude que me caracteriza. Nossa, acho que eu nunca respondi essa pergunta antes. Sério, sim, sobre mim. Isso. Eu acho que eu sou muito coração, assim, nas coisas. Eu ponho muito coração nas coisas que eu vou fazer. E eu acho que essa é uma virtude que eu consigo agora, assim, de bate-pronto, tentando pensar. Eu acho que é isso, assim. O quanto eu me coloco nas coisas, no meu coração. Então, como eu vejo as pessoas, assim, eu tenho muito essa ligação com o coração. Então, eu acho que é isso. Você já leu todas as obras básicas? Não. Eu sou sincero em afirmar que não li. Não li, mas eu não li a Gênesis assim, pegar ela e ler ela toda, entendeu? Óbvio, já fiz várias consultas de livro, mas nunca li ela ou seja, do início até o final. Não. Já dormiu em alguma palestra? Já. Buscou longe. Tem que ser sincero. Não, tem que ser sincero. Buscou lá em Petrópolis. Não, pior que foi lá em Petrópolis. Mas assim, não é ela dormida, é aquela... Né? Você que manda. Já chorou em alguma palestra? Já. Não, isso aí não tem como. Já, porque assim, eu acho que tem certos temas... A gente sabe que nada é por acaso, né? E muitas vezes, assim... Eu, por exemplo, lá no Oswaldo Cruz, rapidinho, né? Lá no Oswaldo Cruz, a palestra era no mesmo dia da juventude. Então, ou era um ou era outro. Então, assim, como eu estava na juventude, eu não assistia palestra normalmente. Certo. Mas tinha dias específicos, assim, que aí eu ia para a palestra e tinha outras pessoas para tocar. E esses são esses dias que a gente sabe que a gente precisava ter ido lá assistir aquela palestra, precisava ouvir aquele conselho, aquela palavra. Então, parece que cai como uma luva. Então, sim, é certeza. Doce ou salgado? Doce. Para você é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? Aonde você arrumou essa pergunta? Meu Deus do céu! Ai! Eu acho que ambos são muito difíceis. Muito difíceis. Assim, de você se entender, compreender, porque tem tanta coisa envolvida, né? E você compreender o outro, eu acho que é, muitas vezes, uma presunção, sabe? Porque se você não consegue se compreender muitas vezes, como é que você vai compreender o outro? Você até tenta entender o outro, colocar-se no lugar do outro,
ter empatia, mas compreender, e aí assim, compreender o quê? A essência do outro, compreender as atitudes do outro, não sei, eu acho que eu vou ficar com, eu acho que é mais fácil compreender nós mesmos, Tá me certo. compreender. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? As dúvidas, com certeza, com certeza. Qual apóstolo tem a ver contigo? Ai, deixa eu pensar. Olha só, eu é que é difícil, né? Assim, você se parecer assim, em que sentido? Aí você pensa assim, em qual jeito, qual lado ou virtude você vai pegar? Eu acho que Pedro, porque Pedro era muito questionador. Eu acho que eu vou com Pedro. Tá certo. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Difícil resumir a doutrina espírita assim para colocá-la como buscar a importância dela. Eu acho que assim a doutrina espírita, pelo menos na minha vida, ela fez toda a diferença no homem que eu me tornei, desde criança, sendo evangelizado, aprendendo os ensinamentos da doutrina, aprendendo os ensinamentos de Jesus, que, sobretudo, né, assim, eu acho que é o que a gente almeja, é o que a gente busca, é o nosso irmão maior, nosso exemplo, o maior exemplo que esteve aqui encarnado conosco. E acho que a doutrina espírita, para mim, ela é meu guia. Então, eu acho que isso que ela é importante na vida das pessoas. Ela é um guia que a gente pode consultar, que a gente pode se consolar e que a gente pode questionar. Eu acho que isso não tem preço, assim, porque você tipo, me preenche de uma forma como acho como nada preenche na vida assim que eu conheço. Então é isso. Acho que é me preencher por completo, porque eu sei que eu posso me apoiar nela para seguir minha vida, para consolar minhas dores e para aprender. Uma palavra que te define. Agitado. Meu querido, foi muito bom. Já te conheci, assim, te conheço um pouco, só dos eventos, mas assim, fantástico conhecer mais, assim, muita coisa Ai, que boa. bom, eu gostei. Eu não sei como é que ficou, espero que tenha ficado bom assim, mas foi, Não, foi ficou espontâneo. você, velho, ficou você. Essas palavras finais, quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa, fica à vontade. Não, eu queria agradecer pelo convite, participar é sempre muito legal, assim, sempre muito legal contribuir, contar um pouco da nossa história e assim, é, como você disse, assim, sobre a doutrina espírita em si, eu acho que quem não conhece deveria conhecer, deveria pelo menos pegar ali e ler a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, porque a primeira pergunta, ela atiça a nossa curiosidade. Então, ou seja, você vai querer ler a segunda, e aí você vai conhecer a doutrina. E assim, eu Legal. acho que conhecer a doutrina, assim, eu tenho vários amigos que não são espíritas, e óbvio, todo mundo tem muitas pessoas, muitos amigos que não são espíritas, mas que quando eu conto que eu sou espírita, e aí as pessoas às vezes ficam até meio assustadas, não entendem muito bem, tem um certo preconceito, outros já entendem melhor. E aí teve um amigo que era evangélico que eu falei, cara, vou te mostrar aqui o Livro dos Espíritos. E aí eu mostrei a primeira pergunta, né, que é Deus, e aí ele ficou super interessado, ele não sabia que existiam
um livro que existia Allan Kardec, ele até sabia de nome, mas não sabia quem era, o que tinha feito e tudo mais. E aí, assim, é muito interessante, porque a doutrina espírita, ela provoca essa curiosidade. Quando a gente vê um livro de perguntas e respostas como o livro dos espíritos, é muito legal, assim, é muito legal, mesmo para aqueles que não são espíritas. Valeu, meu amigo, um abraço, te cuida, Valeu. Abraço aí na noiva, né? Valeu. Que tudo Se dê cuida certo também. e a gente vai se abraçar. Quando acabar isso, abrir a porteira, a gente se abraça. Exatamente, estou esperando a coisa dessa esse ano. Será que vai? Não sei. Só Deus agora na causa. Só Deus, exatamente, né? Exatamente. Tá Ninguém bom. sabe. Abração. Vamos manter a quarentena e cuidar da saúde. Isso. Não tem